os serviços consulares. Uma pessoa que quer vir trabalhar para Portugal pode pedir um visto de trabalho para vir trabalhar para Portugal. É-lhe concedido um visto de trabalho e depois, quando cá chegar, tem que tratar da sua situação, da legalização para efeito de trabalho. Também o estudante que quer vir estudar para Portugal pede um visto para estudo. Chegar cá em Portugal tem que ter a autorização de residência para estudo. A autorização de residência para estudo. A lei ainda em vigor prevê que o estudante também pode trabalhar, mas para isso tem que dar pelo menos uma satisfação à AIMA, tem que pedir à autoridade, tem que dizer, olha, as autoridades portuguesas, eu vim cá para estudar, eu estou a estudar, mas também pretendo trabalhar para, de facto, financiar os estudos, ajudar nos meus estudos, até ajudar a família, não tem problema nenhum. Portanto, a lei prevê isto muito recentemente, que antes, de facto, com visto de estudos não se podia trabalhar, de facto, não é? Mas a lei foi revogada, para bem, de todos nós, porque realmente um jovem cheio de forças, às vezes vai para a escola, tem 4 horas de aulas, depois tem mais não sei quantas horas que vai fazer o quê? Pronto, vai trabalhar, e é bom para a pessoa e também para o país então, também. Ora bem, depois nós temos o visto também de alguém que quer vir investir em Portugal. Também é permitido um visto, uma autorização de residência para a pessoa que quer fazer o seu investimento em Portugal, não quer fazer, enfim, no seu país de origem, escolhe Portugal para fazer o seu investimento, que é empreendedorismo. Portanto, também é concedido uma vista, é concedido também a autorização de residência para esse efeito. Naturalmente, isto, há uma lei específica que tem que se provar, de facto, a proveniência sempre do rendimento, não é? Porque o próprio Serviço Estrangeiro, o Estado, também encarrega-se de verificar se realmente a pessoa vem investir em Portugal, se esse investimento, se de facto o recurso que traz para Portugal tem proveniência lícita ou ilícita. Portanto, também compete portanto, às autoridades investigar sobre isso. Também há para reagrupamento familiar. Portanto, o estrangeiro sai em Portugal, vem para Portugal, deixa a sua família no seu país de origem. Também tem esse direito de pedir que a família venha para cá, para Portugal, porque há um princípio também na Constituição da República que é de reunião familiar, ou seja, o princípio é que as famílias estejam reunidas, não é? Daí que esta lei vem em consonância com o próprio princípio constitucional que realmente privilegia esta vertente de reagrupamento familiar, reunião familiar. Ou seja, pode trazer a mulher, pode trazer filhos, pode trazer, portanto, também mesmo que não seja casado em papel, na verdade, pode trazer acompanhar. Tem que se provar que realmente que está unido de facto, com essa pessoa e, portanto, a lei prevê que se chama esse familiar que é unido com quem é unido de facto para Portugal. Ora bem, nós, em termos de residência, é o que há. Portanto, ou seja, pode pedir a residência em Portugal para esses efeitos, ou seja, nestas situações. Agora, chegar em Portugal, a lei portuguesa reconhece a residente do estrangeiro pela residência. Naturalmente, um estrangeiro, quer dizer, nós estamos num país democrático, num país de facto